Ao observar os feitos e o contexto de cada androide, surge uma dúvida inevitável. Seria o Super Android 13 mais forte do que os androides 16, 17 e 18? Essa é uma comparação que quase ninguém analisa com atenção, mas existe um detalhe importante nessa linha do tempo. Quando o Android 13 desperta, Piccolo já está fundido com Kami-sama. E esse mesmo Piccolo estava em um nível de poder muito próximo ou até mesmo superior ao do Android número 17. Isso nos leva a um ponto essencial que muita gente ignora. Como já falei no vídeo anterior, a ordem de criação dos androides não determina o seu poder de luta. O que realmente muda de um modelo para outro é a tecnologia aplicada. Eu sei que a lógica comum sugere que modelos posteriores seriam mais fortes, porém a própria história quebra essa expectativa quando descobrimos que o Android 16 é muito superior ao 17 e a 18. E se esse padrão não é linear, surge a pergunta que muda toda a análise: e se o Android 13 estiver acima de todos eles? É por isso que hoje vamos analisar de forma estratégica se os Androids 16, 17 e 18 realmente teriam alguma chance contra o Super Android 13. Então já deixa seu like no início do vídeo e vamos logo começar. Antes de mais nada, é importante lembrar que o plano original de Maki Zero não começou com Goku. Desde a criação do exército da Fita Vermelha, sua ambição sempre foi maior do que uma simples vingança. Zero já desenvolvia biologia artificial e interagia com vida extraterrestre muito antes do Saiyajin cruzar seu caminho. Seu objetivo sempre foi um só: garantir a supremacia da raça humana diante das ameaças do universo. E essa obsessão não nasceu do nada. Em um passado que o mundo preferiu esquecer, nenhuma força militar do planeta foi capaz de reagir ao reinado do terrível Piccolo Daimao. Naquele tempo de trevas, a humanidade assistiu, impotente, à própria insignificância diante de forças de outro mundo. As marcas desse período histórico moldaram o propósito daquele cientista, que se dedicaria a erguer a maior força paramilitar da Terra. No fim das contas, a queda da Red Ribbon pelas mãos de um alienígena foi a concretização de tudo o que ele sempre temeu. Afinal, naquele ponto da história, nenhum terráqueo seria capaz de destruir, sozinho, a força militar mais poderosa da Terra, ainda mais sendo uma criança. Durante anos, Zero alimentou seu ódio por aquele Saiyajin e observou todos os seus feitos em silêncio. Cada batalha, cada evolução daquele guerreiro reforçava que o garoto era uma ameaça fora de qualquer parâmetro terrestre. Então, eliminar o Saiyajin tornou-se uma prioridade estratégica, um obstáculo que precisava ser removido antes mesmo que seu projeto maior fosse iniciado e antes que ameaças ainda mais perigosas chegassem ao planeta novamente. Por esse motivo, todos os androides, desde então, foram programados com um objetivo prioritário: eliminar Goku. Logo após despertar, a 18 se surpreende ao encontrar o número 16 no laboratório, já que acreditava que Dr. Zero havia destruído todas as unidades anteriores ao número 17. Mas, ao que tudo indica, nem todos foram descartados. Isso deixa claro que o bom doutor conduzia múltiplas linhas de desenvolvimento de androides em paralelo, coordenadas por seu supercomputador. Nesse contexto, os modelos 13, 14 e 15 representam protótipos revisados dentro desse sistema, parte de um projeto maior que culminaria em uma tecnologia de fusão responsável por criar aquele que seria o Super Android 13. Partindo para a nossa análise comparativa desses androides, começamos com o número 15, que curiosamente é o único que usa uma bela fita vermelha em referência à Red Ribbon. Outro ponto interessante é que esses androides possuíam um radar que lhes permitia saber exatamente onde estava Goku. Um rastreador de tecnologia mais avançada que o 17 e a 18 não tinham. E ao contrário do que se pensa, eles não eram 100% mecânicos. Dá para perceber que já estavam próximos do conceito final de bio-android que Zero almejava alcançar. Mas houve algum problema durante o processo e por isso ele decidiu reconstruí-los. Isso explica por que o Android 15 consegue beber álcool e por que o Android 13 é capaz de absorvê-los. Além disso, o 15 foi capaz de enfrentar Goku e Trunks em forma base junto com o 14. Individualmente, o 15 também consegue forçar Vegeta a se transformar. Agora vamos falar do número 14, que foi capaz de enfrentar Goku sem problemas. A atualização de dados em tempo real e sua energia ilimitada o tornavam um rival perigoso.
Ele simplesmente foi capaz de parar a espada de Trunks com os dedos, o que indica que era mais forte que Mecha Frieza. Ele deu uma bela de uma surra em Trunks, forçando o patrulheiro do tempo a despertar o Super Saiyajin para finalmente vencer aquele androide. Isso nos leva, enfim, ao androide número 13, indiscutivelmente o líder e o mais poderoso dos três. Assim como os números 14 e 15, ele mantinha uma conexão remota e constante com o supercomputador de Gero, transformando sua mente em uma extensão direta do sistema central. Na prática, isso significava acesso contínuo a bancos de dados, simulações e atualizações de combate em tempo real. Cada movimento do adversário era analisado, comparado e recalculado em frações de segundo. O resultado era um nível de processamento tático muito acima de qualquer androide convencional. O 13 não apenas reagia, ele antecipava, adaptava e otimizava suas respostas a cada troca de golpes, ao ponto de prever e evitar ataques, até mesmo de um Goku Super Saiyajin. Mas existe um detalhe que torna o Projeto 13 ainda mais significativo. Muitos acreditam que esse androide foi modelado a partir do filho mais velho de Dr. Gero. Se essa lógica emocional se manteve em projetos anteriores, o 13 pode representar uma das primeiras tentativas de Gero de preservar sua própria linhagem através da tecnologia. E isso explicaria sua principal diferença em relação aos outros androides. Vegeta não conseguia sequer movê-lo, Trunks era insignificante, Piccolo, mesmo fundido com Kami-sama, também não conseguiu pará-lo, e Goku não teve vida fácil. Para derrotá-lo aconteceu algo inesperado. Goku Super Saiyajin teve que absorver a energia colossal de uma Genkidama para enfim superar aquele super androide. Agora vamos analisar o outro trio parada dura, 16, 17 e 18. Começando pela 18, a mais fraca desse trio, mas ainda assim poderosa o suficiente para derrotar Vegeta Super Saiyajin, que era o guerreiro mais forte naquele momento. A chave da vitória dos androides sempre foi sua energia ilimitada. O próprio 17 temia que se os guerreiros da Terra lutassem juntos, poderiam derrotar sua irmã. O número 17, por sua vez, lutou de igual para igual com Piccolo, tendo vantagem graças à bendita energia infinita. Mas ele foi superado por Cell após absorver centenas ou milhares de humanos. E aqui está um dado interessante. Para derrotar o androide 13, Goku absorveu energia da natureza e Cell absorveu a energia dos humanos, de certa forma, usando um princípio semelhante ao da Genkidama. E esse Cell era com certeza superior ao androide 13. Isso nos leva ao androide 16, o androide 100% mecânico mais poderoso que estava no nível daquele Cell. Vale lembrar que ele foi capaz de contê-lo por um tempo e até acreditava que sua bomba poderia destruí-lo completamente. Diante de todas essas evidências, podemos concluir que o Super Android 13 tem uma superioridade clara em relação ao 17 e a 18. Porém, apesar de apresentar um poder de luta muito próximo, ele não supera o Android 16. Por outro lado, o confronto contra o Android número 13 nos fornece um parâmetro concreto do nível de esforço que nossos guerreiros precisariam atingir para superar o número 16 naquela época. Considerando que não temos ideia de quão forte Goku ficou ao absorver aquela Genkidama, não acho que seja impossível colocar o Super Android 13 no mesmo patamar de Broly. Ou será que eu tô ficando maluco? Mas me diz o que você acha. O número 13, em potência máxima, teria alguma chance contra o 16? Deixe sua opinião nos comentários. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.